Quem tem mais informações a respeito da repercussão disso e chega agora no 3 em 1 é o Bruno Pinheiro. Bruno Pinheiro chegando aqui no 3 em 1 com informações exclusivas sobre o que pensa e disse o ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao Donald Trump. Jair Bolsonaro, que foi citado, inclusive, na carta anunciada em que o presidente americano anuncia a taxação para o Brasil. Bruno Pinheiro, primeiramente, parabéns pela estreia do Tempo Real aqui na programação da Jovem Pan, das 2 às 4, todo dia aqui de segunda a sexta, trazendo informações diretamente de Brasília. Bruno Pinheiro e Márcia Dantas, primeiramente, parabéns. Segundamente, aí sim, as nossas informações. Bruno Pinheiro, diretamente de Brasília. Oi, Koba, muito obrigado pela recepção, obrigado mesmo, feliz nessa casa e vamos juntos levar informações todos os dias aqui na Jovem Pan. Hoje, um pouco mais cedo, na hora do almoço, conversei via celular, por telefone, com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Foi uma conversa rápida sobre essa repercussão dos Estados Unidos e ele me disse o seguinte, que sobre essa discussão, o presidente americano, ele está muito mais focado em valores e liberdade do que economia. Foi o que diz Jair Bolsonaro, dizendo que é importante essa conversa, esse diálogo e essa negociação. O ex-presidente também voltou a falar sobre as eleições, também disse que não tem como colocar ele, que teve uma destruição de patrimônio, já que ele estava nos Estados Unidos, e disse que ele espera que todos estejam numa eleição, que a justiça tire, então, da cédula eleitoral, como estão fazendo aquelas pessoas que não interessam ao sistema. Na conversa, na hora do almoço, o ex-presidente citou exemplos de pessoas que já estão fora do jogo, com risco, inclusive, de ficar fora, nomes importantes. O nome dele, que hoje está inelegível, já agora à tarde, há cerca de 20 minutos, o ex-presidente divulgou uns vídeos nas redes sociais, um vídeo, melhor dizendo, nas redes sociais, dizendo que essa não é a informação exata que ele havia respondido, que a informação exata é que ele está hoje inelegível, mas que tem aí a expectativa, está para disputar essa eleição. Então, a informação na hora do almoço que eu falei com esse presidente foi com esse tom de estar fora do jogo. Agora, à tarde, em um novo vídeo nas redes sociais, o ex-presidente disse que está sim no jogo e que foi um entendimento errado. Então, está essa apuração da hora do almoço e está então esta segunda apuração de um vídeo que acabou de ser divulgado do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Nessa conversa, o ex-presidente ainda confirmou que esteve na última semana com o governador de São Paulo, aqui na capital federal, ficaram conversando por algumas horas aqui, disse que existe uma agenda do governador de São Paulo, existe a agenda de Jair Bolsonaro e existe a agenda de ambos, juntos, para que possa dar uma resposta e até mesmo essa articulação, e reforçou a importância do diálogo também, dizendo que o presidente dos Estados Unidos está focado em direito, liberdade, não tanto quanto a economia, que isso é importante, a liberdade aí, quando se fala com a oposição, cita a importância de se aprovar a anistia, porque aí consegue fazer um diálogo, já que o mundo está olhando o que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Então vem aí essas duas apurações, uma conversa com esse presidente na hora do almoço e agora esse vídeo que ele acaba de divulgar nas redes sociais, dizendo que está no jogo e que esse foi o entendimento. Nelson Kobayashi. Muito obrigado, Bruno Pinheiro, ao vivo, diretamente de Brasília, com informações exclusivas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por aqui eu quero já chamar o Alan Gani. E aí, Gani, como é que você vê essa manifestação do ex-presidente? Está dizendo que o presidente americano, a preocupação dele na economia é justiça, quer eleições limpas, inclusive aqui no Brasil. E aí? Ele faz um diagnóstico correto relacionado que a preocupação do Trump não seja a economia. De fato, não é uma preocupação econômica com o resto do mundo, não apenas com o Brasil, porque colocar tarifa protecionista não garante que você vai diminuir o seu déficit em transações correntes. Não há suporte teórico para isso, também não há suporte nenhum empírico. Inclusive, apesar de uma alíquota maior, você pode reduzir as exportações à medida que os outros países vão te retaliar. Então, de fato, o Trump utiliza as tarifas protecionistas com questões que vão além da economia. No caso do Brasil, eu não acho que seja exclusivamente para livrar Jair Bolsonaro, porque ele vê uma injustiça em relação a Jair Bolsonaro. É claro que o presidente Donald Trump, ele também está defendendo, sobretudo, os seus interesses. Então, qual que é o interesse? Qual que é a leitura que eu faço, Koba? Na verdade, o Brasil incomodou
né? E a gente conversava sobre isso nos bastidores, numa linha do tempo, né? O Trump nunca se manifestou tão enfaticamente a favor de Jair Bolsonaro em relação a esse caso. Veio de agora. Então, o que mudou de lá para cá? O que mudou foi essa aproximação do Brasil com os BRICS, né? Principalmente com a utilização do dólar, né, da substituição do dólar, criando ali uma moeda nos BRICS. É isso que incomoda muito o Donald Trump, é isso que incomoda muito o Deep State norte-americano. E não é de hoje. O Trump já deu declaração sobre isso, falando, olha, se a gente perder a hegemonia do dólar, é como perder uma guerra mundial. Ele fala isso com todas as letras. E, coincidência ou não, a taxação vem um dia depois do presidente do Brasil dar uma declaração que quer utilizar um substituto em relação ao dólar. Esse é o motivo principal. É claro que também a questão do Jair Bolsonaro entra no pacote, mas muito mais por uma conveniência política. Não é o motivo principal. Eu vejo que se não houvesse essa questão dos BRICS, o Trump não teria taxado o Brasil meramente para defender o Bolsonaro, né? O Trump não compraria essa briga, teria consequências só para defender um aliado seu em outro país. Então, tem uma questão dos BRICS, não estou dizendo que não tem uma relação com o Jair Bolsonaro, mas é muito mais por um objetivo secundário e também porque é conveniente do ponto de vista político. Senhor Fábio Piperno, dá a impressão que o presidente Bolsonaro está aderindo ao que a comunicação do presidente Lula está falando, que essa taxação americana não tem a ver com economia, tem a ver com o alinhamento entre Trump e Bolsonaro. E isso parece ser prejudicial, até para a imagem do ex-presidente, para suas intenções políticas, não só suas, né, porque está inelegível, mas para o seu grupo, para aqueles que ele eventualmente abençoe numa eleição no ano que vem. Como é que você vê o posicionamento do ex-presidente Bolsonaro trazido há pouco pelo Bruno Pinheiro? Quando ele reforça o argumento de que as tarifas elas vão cair desde que eu seja, por exemplo, anistiado, e ele, o filho, e muitos outros bolsonaristas têm repetido isso o tempo todo, tá? De boca cheia, inclusive. Ou seja, nós somos importantes para Trump. Quando ele diz isso, ele também quer dizer o seguinte: bom, o agronegócio paulista, mato-grossense, paranaense, se virem, porque se não resolverem a minha vida, vocês vão ter que ajudar a pagar essa conta. Isso é algo muito perigoso, e é por isso que eu disse que as motivações do presidente Trump, elas não são, digamos, equilibradas e iguais, não há isonomia dessa questão das taxações, em parte alguma, porque se na Europa as taxações elas têm sim uma conotação e um objetivo mais econômico, porque é um continente que tem superávit com os Estados Unidos, aqui no Brasil é exatamente o oposto. Então, em relação ao Brasil, não há nenhuma motivação econômica. Agora, por exemplo, no caso da Rússia, há também a motivação bélica, a motivação militar. Então, ou seja, não dá para imaginar que as tarifas elas sirvam apenas um objetivo de retomada de ampliação de hegemonia econômica. É muito mais do que isso. É o xerifão, é o cowboy querendo dizer para o mundo, olha, aqui quem manda sou eu. Agora, vejam só, isso também deixa a bola quicando para que o Brasil e a América do Sul e também a Europa apressem a finalização das negociações que visam o estabelecimento de um tratado de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Trump está dando mais motivos agora para os dois lados. É bem verdade que o que falta ser convencido, de fato, é uma parte do lado de lá, o presidente Macron principalmente. Mas é verdade também que a maior parte da Europa já se inclina em favor desse acordo. E é por isso que essa ameaça trumpista dá ainda mais argumentação para que os dois lados finalmente assinem esse tratado. Muito bem, quero também a sua opinião, Zé Maria Trindade. Pois desde o início eu dizia que não se tratava mesmo de economia. É só ler a carta para ver que os pontos que estão ali na carta
não lidam exatamente com o tratado econômico, com teorias econômicas, ou nem mesmo proteção da economia dos Estados Unidos. A própria tarifa imposta ao Brasil, maior do mundo, já é um indicativo de que é um impeditivo de negociação, porque uma tarifa de 50%, ela não só encarece o produto, ela impede, ela inviabiliza uma exportação, a não ser que o setor estava com uma gordura tão grande que pudesse assumir pelo menos 80% dessa tarifa. Então, desde o início eu sabia. Para quem tinha alguma dúvida, estão aí essas declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro. No domingo, ele falou, né? Olha, a saída é uma anistia ampla, geral e restrita, e naturalmente incluindo ele, né? E é melhor fazer isso rapidamente e tal. Uma indicação de que ele está usando esta ameaça, esta chantagem, em benefício próprio dele, né? Que é a única esperança. Eu falei com aliados, eles dizem, olha, não há como você lidar com a defesa jurídica, não está sendo boa e crível. A pressão política interna aqui não está andando. A última balada, a última cartada é esta, de uma pressão externa. E a gente sabia que isso poderia acontecer pelas relações da família, né, dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro com a família de Donald Trump. Então não tem jeito, é inegociável. Como é que você pega aquela carta e vai dizer, olha, nós vamos conversar com os ministros do Supremo para suspender o processo? Não há menor possibilidade disso acontecer. Portanto, o Bolsonaro tem razão. Não é economia. Trump não está preocupado com a economia e com a exportação brasileira, mas sim com a política e dando apoio ao Bolsonaro. Agora é o seguinte, isso tem um custo. Talvez o custo disso seja muito alto.